E aí, gurizada, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Para quem não nos conhece, esse é o Astra de leilão que compramos no leilão do Detran por R$4.000. Estamos fazendo uma reforma completa nele. Para quem está acompanhando o canal, no último vídeo aí fizemos a funilaria completa, aplicamos o primer e agora o carro está praticamente pronto para fazer a pintura. A gente vai fazer uma pintura aqui só na carroceria, vai faltar muita coisa ainda para pintar. A gente tem que pintar para-choque, frisos, maçaneta, o aerofólio, então tem bastante coisa para fazer ainda depois, mas eu quero dar um banho nesse carro de tinta porque a previsão do tempo hoje está um dia bom, só que vai chover os próximos 10 dias, então para eu pintar o carro como eu pinto na rua, tem que aproveitar agora esse tempo, então eu tô correndo aí contra o tempo para a gente conseguir aplicar a tinta no carro e deixar a carroceria pronta. Depois as peças a gente consegue ir pintando uma peça aqui, outra ali, dentro da garagem é mais tranquilo. Então, sem enrolação, vamos começar a trabalhar. A gente precisa mapear todas as imperfeições aí que possam ter ficado no carro, para daí fazer a correçãozinha pontual. Aqui eu quero ainda passar mais uma camadinha de primer, para não ficar essa lata exposta aqui e não ficar nenhuma marquinha no carro. Aqui do lado eu já vi que tem uma marca que a gente precisa corrigir. Tem mais uma aqui embaixo, ainda tá meio molhado porque eu acabei de lavar. Mas agora vamos começar a procurar todos os cantinhos, fazer essa correção, aplicar o primer ali. E daí sim, acredito que o carro está pronto para pintura. Não decidi ainda o que eu vou pintar da interna. A minha ideia era isolar e não pintar a entrada de porta. Mas eu não sei ainda o que eu faço. Eu vou, ao longo do vídeo aí, eu vou pensar se eu vou pintar essa parte interna ou não. Seria legal pintar, né? Ficaria tudo novinho, bonitinho. Mas aqui tá bem bom, ó. De repente eu pinto daqui pra baixo, talvez de diferença de cor, não sei. Ao longo do vídeo eu vou pensar o que eu faço. Agora vamos corrigir essa lateral aí e mais os pontos que precisam. Mesmo com todo o cuidado que eu tive, olha a quantidade de probleminhas aí que eu fui encontrando no carro. Todas essas marquinhas mais escuras aqui é a massa aquela que eu passei para corrigir. Então tudo isso aqui era um buraquinho ou outro que tinha no carro. A tampa aqui eu acho que foi a única que não tinha. Tem um aqui. Aqui mais um. Aqui essa porta também com bastante. Então, e vocês viram, eu cuidei, eu fiz gabarito. E mesmo assim aparece. Mas agora com essa correção aí fica 100%, né? Então agora eu vou lixar isso aqui e depois a gente passa um primer ali na frente. Bom, gurizada, chegou o grande dia. Então vamos começar a trabalhar aqui no Astra para pintar ele. Agora tá 7 graus aqui em Caxias, mas hoje o dia é para dar bom. Hoje é para fazer quase 20 graus. Então eu quero preparar tudo certinho para quando tiver aí na parte mais quente do dia a gente começar a pintar. Então bora começar a isolar esse carro. Tem algumas coisinhas para lixar, tem que limpar bem ele. Ainda tem resquício de massa, né? Então vamos trabalhar. Que eu fiz. Ai, ai. Mas pelo menos vai funcionar. Eu passo por trás do vidro, por trás da moldura aqui, né, a fita, e depois eu colo o papel por cima. Então aqui fica bem certinho os cantos, ó. Por mais que vai a borracha depois cobrindo, eu gosto que fique o mais perfeitinho possível. Então aqui vai ficar bom. Aqui também ficou bem bom. Falta o para-brisa. Finalmente, então, o Astrão está pronto para a gente fazer a pintura. Então, antes da pintura, vamos passar a solução desengraxante em todo o carro, lembrando sempre de ir fazendo de cima para baixo, para deixar toda a sujeira aí para o chão. Então, agora vamos fazer esse desengraxe do carro para aplicar o poliéster. Bom, galera, pistola carregada, vamos começar a aplicar então o poliéster no teto do carro.
Então a primeira demão aí do Astra tá aplicada. Lembrando que é tinta poliéster, depois a gente entra com o verniz. Dá pra ver que fica algumas sujeirinhas aqui, ó. Isso é inerente, não adianta. Mas isso aqui, antes de vir com a segunda demão, eu venho com um paninho pega-pó e vou tirando tudo isso aqui. Mas me impressionou que essa tinta cobre. Com uma mão, praticamente cobriu o carro inteiro já. Então agora a gente vai aplicar a segunda demão. E depois entramos com o verniz. Então o poliéster tá aplicado. Achei que ficou bem bom a cor. Eu achei que ia ficar um cinza mais azulado, mas no fim gostei da cor. O carro ficou alinhadinho ali na porta, dá pra ver que ficou um ovinho, mas fica bem na parte do friso. Eu acho que nem vai aparecer. De resto, tá show de bola o carro. Agora vamos chamar no verniz, deixar ele brilhando, mas antes passar mais um paninho pegar pó, pra garantir que não vai ficar nenhuma sujeirinha embaixo do verniz. Bom, então pistola carregada, vamos aplicar o verniz. Bom, gurizada, missão cumprida. Acabei dando 3 demãos aí de verniz no carro. Ficou bem brilhoso, mas teve alguns problemas, né? Teve aquele escorrido que eu mostrei pra vocês antes. Aqui, a minha pistola, de vez em quando cai um pingo d'água. E eu tava pintando aqui em cima e o pingo d'água veio e caiu bem em cima do verniz. Não sei se dá pra ver no vídeo. Dá. Então, aqui também. E aí no capô, na última, eu pensei, vou dar só mais um talentinho pra ficar melhor. Também aqui, ó. Então caiu uma gotinha d'água. Mas, como é de praxe, eu sempre faço o polimento do carro. A gente entra com a lixa 1200, depois faz todo o processo de polimento para deixar zerado. Então, o carro ficou bem bonito, realmente, mas a gente vai ter que fazer o polimento. Dá até uma dó depois, quando o carro tá pronto, tá brilhando, e a gente entra com a lixa. Mas faz parte, tem que fazer. E isso aqui vai ser o mais chato de fazer. Escorreu bastante aqui, ó. Aqui também escorreu. Mas vou tentar, dessa vez, no Santana eu não consegui, vou tentar aqui corrigir sem ter que repintar. Então agora, antes que seque o verniz e a tinta, vou desempapelar ele e quero guardar, porque tava sol o dia inteiro, já é umas 4, 5 da tarde agora, não sei ao certo, mas vai começar a chover de noite, então eu preciso guardar o carro. O verniz ele demora aí umas 5 horas para secar bem. Tô pensando até em guardar lá e botar os outros carros aqui, onde fica o aço, porque aqui acaba sempre pegando um pouco de chuva, né? Olha a merda, galera. Tô aqui na chuva. Tava desempapelando o carro e começou a chover. Pior que molhou o carro. Eu espero que ele já tenha minimamente secado. Ó, dá pra ver que tá todo molhado em cima. Espero que ele tenha no mínimo secado um pouquinho e que essa água não interfira o verniz, mas molhou tudo. Que porcaria. Tomara que não estrague e que o polimento resolva, mas que coisa, de uma hora para outra começou a chover. Bom, gurizada, mais um dia por aqui. Agora tá um leve solzinho e eu botei o carro aqui na rua pra gente ver o estrago que a chuva fez. Aquele dia, fiquei chateado, só guardei o carro ali na garagem, terminei de empapelar e nem olhei mais o carro, né? Mas olhando assim, não sei se dá pra ver no vídeo, a chuva estragou bastante a pintura, mas bastante mesmo. Começou a chover de uma hora pra outra, eu tava desempapelando de boa. Aí, como eu tenho um sensor aqui de chuva, né? Comecei a sentir uns pingos, só entrei dentro do carro, liguei o carro correndo e botei na garagem. Mas não foi rápido o suficiente. Tá todo ele com os pinguinhos. Tá de certa forma leve esses pingos aqui, pelo que eu tô vendo. Talvez com o processo aí de lixamento, polimento, isso aí suma e fique liso. Mas estragou toda a parte aí onde pegou os pingos de chuva. Na lateral não estragou, ó. E pior que tinha ficado bem bonito o verniz do carro. Se olhar aqui em cima, tava bem liso, bonito.
Quase não precisava polimento em alguns lugares. Mas, infelizmente, agora a gente vai ter que entrar com polimento em todo o carro. O que eu vou fazer agora? A gente tem que deixar esperar aí uns 3, 4 dias pelo menos para poder lixar. Eu vou guardar o carro lá. Eu quero aproveitar, tá um dia feio, chovendo, é para chover a semana inteira. Então eu vou guardar o carro e vou tirar esse banco aqui, porque eu quero tentar costurar isso aqui. Aparentemente, ó, tem bastante sobra aqui de tecido, então a gente tira toda essa capa aqui, faz uma costurinha um pouquinho mais em volta aqui e ele fica novo, porque o resto do banco tá bem bom. Então agora eu vou guardar o carro, fazer isso, e daí depois a gente vê se monta o banco assim, qual a próxima etapa, né? Por exemplo, aqui a gente pintou, ó, e eu pintei aqui, foi isolado, ó. E dá pra ver que a cor antiga do carro é mais azulada. Então eu tô cogitando também aproveitar, já que eu vou ter que lixar tudo, isolo aqui e pinto todas as entradas de porta aqui. Por mais que dê uma pulverizada, depois que na lixa a gente tira tudo. E a gente pinta toda a entrada de porta, as portas aqui por dentro, entrada do porta-mala, parte ali do capô, deixar tudo com a tinta nova. Sobrou... Eu gastei aí 3 latas de tinta para fazer a pintura da carroceria e mais 4 latas de verniz. Eu comprei no total 5, então eu tenho mais 2 latas cheias ainda, fechadas, né? Pra gente terminar. Só que eu tenho 2 para-choques para pintar, tenho o aerofólio ali para pintar também, os spoilers, friso, tem bastante coisinha ainda para pintar. E se a gente for pintar aqui, eu não posso me perder e pintar e acabar faltando pro para-choque, porque se eu precisar comprar tinta nova, dificilmente vai vir da mesma cor. Então acho que eu vou acabar deixando isso aqui para um fim. Vamos pintar para-choque, os spoilers primeiro. E de repente a gente faz essa pintura aqui. Então possivelmente o polimento do carro agora vai demorar um tempinho para fazer. Então eu removi o banco. Pelo que eu vi aqui, para desmontar é simples. A gente só precisa desencaixar aqui. Eu vou precisar usar as 2 mãos. A gente desencaixa aqui e o tecido inteiro sai. Vou ter que tirar aqui o detalhezinho, né, do puxador e o encosto de cabeça. Mas eu acho que vai ser bem simples de desmontar. Tá removido então. O reparo que a gente precisa fazer é aqui, ó. Tá mal rasgado. Então a gente alinha certinho. Ao invés de vir com a costura aqui, eu vou vir com a costura um pouquinho mais para baixo aqui. Ele já fica certinho. Quero aproveitar também. Aqui a espuma do banco tá rasgada, ó. Eu vou tirar ela fora e vou colar uma espuma nova aqui, porque senão fica pegando no ferro aqui e rasga de novo o banco. Então agora bora fazer esse remendinho aqui, esses 2 remendinhos, montar de novo. Vai ficar 0. Então vamos costurar agora, gurizada. Vamos ver se eu consigo remendar isso aqui de um jeito que fique bom. Beleza, olha aí, ó. Perfeito o banquinho. Nem dá pra ver que foi feito remendo, né? Então agora só montar no lugar. Então eu já fiz um remendinho aqui. Botei uma espuminha bem fininha, porque se eu aumentar muito a espessura aqui, o tecido não vai aumentar. Principalmente porque eu diminuí o espaço, né, para conseguir emendar ele. Então ele vai ficar mais apertado. Então eu não podia botar uma espuma muito grossa, mas aqui eu acho que já vai ficar bem bom. Aí, montadinho. Aqui foi onde eu fiz o remendo. Aqui ficou um pouquinho da linha aparecendo. Eu vou passar um isqueirinho aqui para tirar. Mas acho que ficou bem bom. Perto que tava, todo rasgado, né? Agora já tá melhor. Bom, galera, banquinho no lugar já provisoriamente, né? Porque falta montar todo o interior. Por que eu não montei o interior ainda? Porque a gente vai fazer o polimento do carro. Por falar de polimento, vou ter que esperar ele aí pelo menos uns bons dias até secar pra gente poder fazer o polimento. Com isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se você tá gostando, não esquece de deixar o like, considera se inscrever, comenta aí o que eu devo fazer com o carro. Tem que lixar tudo? Será que a gente precisa repintar? Eu espero que com uma lixa 1200 aqui a gente consiga resolver todo esse problema dos pingos que caíram. Mas isso vai acabar ficando para um próximo episódio. Então, valeu galera, até mais!